Olá, meu nome é Manuel Pedro, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática da UFBA, Universidade Federal da Bahia, e faço parte do projeto de extensão Lógica, Argumentação e Raciocínio, sob a orientação do professor Marco Seran. A proposta do projeto é elaborar ações educativas para uma formação básica em lógica formal, argumentação e raciocínio para os alunos do ensino médio das escolas públicas de Salvador e regiões metropolitanas. O objetivo com isso é apresentar para esses estudantes a lógica formal para que eles consigam desenvolver habilidades relacionadas à construção de raciocínios mais complexos, argumentação e também conseguirem avaliar quando o raciocínio ou argumento é inválido, como uma falácia. A gente acredita que esses estudantes podem se apropriar desses conhecimentos, e dessas ferramentas que a lógica oferece, tanto na escola, no aprendizado da própria matemática, quanto de outras disciplinas, de uma maneira geral. Então a gente também está visando aí que eles melhorem o seu desempenho escolar através do aprendizado da lógica, mas também pensamos que é uma bagagem muito importante para que eles consigam passar em processos seletivos e concursos públicos, que sempre caem em questões de lógica, mas para além disso tudo, eles podem aplicar esses conhecimentos na própria vida, conseguirem desenvolver argumentos e raciocínios de uma maneira mais rigorosa, resolverem problemas mais complexos e avaliarem as consequências de ações e decisões. No primeiro período desse projeto, a gente focou em elaborar essas atividades para trazer o ensino de lógica para o ensino médio. A gente concluiu que a melhor maneira de fazer isso seria através de jogos. Acreditamos que através dos jogos a gente poderia chamar a atenção desses alunos, despertar uma curiosidade e motivação neles, para que a gente apresentasse esses conceitos de lógica de uma maneira mais lógica. A gente decidiu que o projeto teria 3 fases. A primeira delas seria a aplicação desses jogos e introduzir de uma maneira mais superficial os conceitos que estavam implícitos ali da lógica clássica. A segunda fase seria voltada para o ensino de uma maneira mais formal dessa lógica, retomando sempre os raciocínios que foram construídos nos jogos. A terceira fase seria uma fase de aplicação mais prática dessa teoria. Então a gente traria exemplos do cotidiano, questões de concurso público e discussões. Nesse primeiro momento, a gente focou em lógica proposicional, então a gente relacionou jogos que podem ser resolvidos com raciocínio inteiramente proposicional. A gente optou por 3 jogos. O primeiro jogo é o jogo das senhas. O segundo jogo é conhecido na internet como o jogo de Einstein, apesar de não ter sido Einstein que criou esse jogo. E o terceiro jogo foi um jogo criado pela gente, que é o chamado de Jogo das Princesas. A gente se baseou num conto do livro do Mortari, de Introdução à Lógica, que fala de 3 princesas que são vendadas pelo pai e tem que adivinhar a cor dos seus próprios brincos, sendo que existem 3 pares de brincos esmeralda e 2 pares de brincos rubi. Aí elas tiram as vendas, olham os brincos das irmãs e tem que adivinhar qual a cor dos seus próprios brincos. A gente substituiu os brincos por chapéu de aniversário, nas cores vermelho e verde, mas a gente vai chamar de esmeralda e rubi, em homenagem ao conto. E a gente transformou essa dinâmica num jogo com regras, com pontuação e competição. Sendo que o objetivo do jogo não é acertar a cor do seu próprio chapéu, mas sim dar a resposta logicamente correta. Então, por exemplo, se em um dado momento você tira sua venda e você não tem informação suficiente para descobrir a cor do seu próprio chapéu, se você disser que não sabe, isso é uma resposta logicamente correta, porque você raciocinou certo. Esses foram os jogos que a gente desenvolveu até o momento. Além deles, a gente também pensou numa folha de raciocínio para que eles escrevam o raciocínio que eles utilizaram para resolver aquele jogo. A gente também elaborou enquetes de avaliação para que eles respondam ao fim de cada aula e digam o que eles acharam da experiência até então. Quando a gente apresentou o projeto para o Colégio Tales de Azevedo, a gestão da escola se interessou bastante. O projeto se tornou uma eletiva dessa escola, chamada de Raciocínio Lógico, na qual os alunos puderam se inscrever, todos os alunos do terceiro ano da escola puderam se inscrever. A nossa turma tem 38 alunos matriculados e frequentando em torno de 30. Até o momento tivemos 5 aulas, nossas aulas começaram no dia 8 de julho e a gente conseguiu aplicar 3 níveis do jogo das senhas e 2 níveis do jogo de Einstein. Tem sido bastante satisfatório realizar esse projeto no Tales de Azevedo. Primeiro porque os alunos aceitaram totalmente o convite, eles desde o início ficaram bem empolgados com a ideia, mas além disso eles também aceitaram o convite de pensar para além do jogo, de desenvolver o raciocínio para além do jogo, pensar de uma maneira mais complexa, escreverem os raciocínios, responderem as enquetes. Eles se mostraram desde o início super solícitos, super engajados, inclusive ao ir ao quadro.
A gente convida os alunos para irem ao quadro para explicar como eles pensaram o raciocínio. E eles vão, eles gostam de falar. No início eles tiveram certa dificuldade, mas a cada aula que passa eles estão mais desenvoltos e conseguindo articular melhor os próprios pensamentos. O raciocínio escrito também evoluindo cada vez mais. No início, muitos não entenderam qual era a proposta e a gente foi reforçando exatamente o que a gente queria e eles foram entendendo e naturalmente eles tiveram uma dificuldade de fazer isso. Mas com o tempo, a escrita desses alunos realmente está melhorando. O principal avanço que a gente está vendo é realmente no momento deles discutirem entre si os problemas e irem ao quadro. A gente percebe que com o passar das aulas, eles se tornaram muito mais maduros nesse sentido e conseguem explicar para a turma de uma maneira muito mais clara e organizada as próprias ideias. Conseguiram assimilar muito bem os conceitos que a gente introduziu de uma maneira superficial até então. Até o momento a gente falou de premissas e conclusão, o que é uma disjunção, o que é uma conjunção, o que é uma negação, mas de uma maneira superficial, sem introduzir o símbolo lógico. Muito do conhecimento que a gente tem formalizado, ele já tem de maneira intuitiva, então a gente está sempre acessando esses conhecimentos prévios dos alunos. Isso é muito legal, tanto para eles e perceberem que o conhecimento que eles têm daquilo é útil, serve para alguma coisa, não só para aquele jogo, mas para a vida no geral, e também que ele pode ser aprimorado, ele pode ser aperfeiçoado e pode ser formalizado, que é o nosso objetivo com o projeto. Então, era isso que eu tinha para falar sobre esse primeiro ano do projeto Lógica, Argumentação e Raciocínio. Obrigado pela atenção, e é isso. Tchau, tchau.